Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Norte do Sistema Norte de Comunicação. Hoje nós vamos conversar sobre cooperativismo. É um bom bate-papo e toda vez rende bastante assunto. Já já. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bem, estamos de volta com o Jornal Norte e, como eu disse há pouco, hoje nós vamos falar sobre cooperativismo. Nós vamos falar sobre o Sicredi Evolução. Vou conversar com o diretor-presidente João Bezerra Júnior, do Sicredi Evolução, aqui do nosso estado, aqui da nossa belíssima cidade de João Pessoa, na Paraíba. Presidente, primeiro quero agradecer muito a disponibilidade de abrir um espaço na agenda para que a gente pudesse bater esse papo, que é um assunto bastante importante, falar sobre cooperativismo, falar sobre créditos, falar sobre finanças no momento que vive o nosso país, que atravessa essas diretrizes aqui econômicas no país. Mas é sempre importante saber o que é exatamente, o que diferencia um cooperativismo para uma empresa, eu diria, uma empresa tradicional. A gente pode dizer isso, exatamente isso? Muito boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença, Aldo. Eu até digo que você é um embaixador do cooperativismo. Nós estamos no Ano Internacional do Cooperativismo, completando 23 participações do Sicrédito, e acredito que uma única participação foi que você não foi o nosso mestre de cerimônia. Também dizer que a gente ficou muito feliz de, junto ao órgão da comunicação que você faz parte, e a você. Aliás, que, diga-se de passagem, foi uma honra imensa, uma das maiores honras da minha vida, da minha carreira de 38 anos, vai fazer agora 39 anos de carreira aqui na estado da Paraíba, como comunicador, e realmente foi uma honra imensa, viu? Foi uma das maiores honras que eu já tive em toda a minha vida. E para nós, Ecossistema Sicredi Evolução, comemorar os 35 anos, homenageando 35 pessoas da imprensa falada e escrita e os órgãos que faz a comunicação, porque a comunicação é tudo, essa prestação de relevância de serviço, ela é da mais alta importância e significância para a comunidade, para a sociedade. Dessa forma, muitas pessoas têm essa dúvida, né? O que é o ser cooperativo, o que é o ser banco tradicional, né? Que a gente chama naturalmente de banco mercantil, que naturalmente a grande diferença são os 7 princípios e valores que o cooperativismo tem, de onde você, quando faz parte de uma instituição financeira, você passa a ser dono da instituição financeira e não apenas um acionista, né? Que você, independente do seu capital numa instituição financeira, você é proporcional ao volume do seu capital, e aqui R$1 de capital tem um voto, então é uma decisão mais, digamos assim, democrática na participação, no pertencimento. A adesão é livre, é voluntária. Então, a grande diferença entre o ser cooperativista e o ser mercantil é exatamente em cima dos 7 princípios e valores que tem o cooperativismo, que norteia o cooperativismo, e toda vez que uma pessoa entra no ambiente cooperativista, ela passa a ser dono do projeto, participe. Com isso, a adesão é voluntária, com isso, R$1 de capital permite um voto igual a qualquer pessoa, independente do volume de capital. Então deixa, além dessa adesão livre e voluntária, essa participação democrática, a autonomia, né, que cada instituição financeira com seus participantes tem, né, e muito mais importante do que isso, é exatamente o 5º, o 6º e o 7º princípio, que é a educação, o 5º, o 6º, intercooperação, e o 7º, o interesse na comunidade. Quando o senhor fala em interesse na comunidade, presidente, o senhor quer destacar exatamente o quê? É que o cooperativismo, ele consegue, foi feito um grande trabalho pela FIP, que é onde existe o cooperativismo engajado no ambiente financeiro ou qualquer outro tipo de ambiente,
os indicadores macro e microeconômicos eles são muito mais crescentes. E com isso, a distribuição de resultados geram na economia local uma retroalimentação de todo esse ciclo virtuoso. Dessa forma, a gente compreende e entende que esse movimento cooperativista ele traz para a comunidade um interesse muito além dos bancos mercantis, porque consegue colocar as pessoas no centro, porque nós somos uma sociedade de pessoas. Você sabe que uma das coisas mais importantes na sociedade de pessoas é que as pessoas elas não são tratadas como um CPF ou um CNPJ. Elas são tratadas como pessoas e com isso o recurso financeiro não consegue comprar essa interface. Dessa forma, o ser cooperativista tem na sua árvore genealógica essas características um pouco diferentes do ser mercantil. Então a gente pode dizer que o cooperativismo não está aí para visar apenas o lucro. É isso mais ou menos? Não. O que a gente pode dizer é que o cooperativismo coloca as pessoas dentro de uma régua muito parecida na questão da inclusão, da sua sustentabilidade. Naturalmente, o resultado é proporcional a que cada pessoa investe, mas a participação e a democracia ela é feita de maneira universal. Isso, exatamente, o que é importante destacar é o lucro. O que eu quero dizer não é um lucro para um, para dois, mas para todos. E, na verdade, às vezes 1, 2, 3 tem uma participação maior nas cotas de uma sociedade anônima ou limitada, e no cooperativismo, você quando vai participar com suas decisões democráticas, cada pessoa tem direito a um voto. Então, mesmo que a distribuição do resultado seja proporcional ao volume de operações, mas a participação democrática ela é muito maior no cooperativismo em detrimento aos seus princípios e valores. E a gente pode destacar quais são os benefícios para se tornar um cooperado? Na verdade, na hora que você torna-se um cooperado, você torna-se um participe, torna-se um dono, você faz parte da decisão democrática da cooperativa, do destino da cooperativa. A cooperativa, como tem esse engajamento muito forte na educação, na intercooperação e no interesse da sociedade, ela faz com muita propriedade a inclusão financeira, a inclusão social, a sustentabilidade. Isso, inclusive, é uma agenda bastante defendida pelo Banco Central, que é chamada de Agenda BC-RECH. Veja o exemplo que a evolução deu no estado da Paraíba, né? Recentemente, nós tivemos uma cidade aqui, não é, que a gente pode, naturalmente, colocar o nome, Samamed, não é, que o último banco que lá habitava há 35 anos foi embora. E a comunidade de Samamed ficou órfã, né, de instituição financeira. E nós fomos sensibilizados, né, pela prefeitura local, no sentido de dar o apoio, de colocar uma agência lá, e a gente, como o Sicredi tem mais de 210 municípios, que a única agência financeira nesse município é o ecossistema Sicredi. Aqui na Paraíba a gente deu esse grande exemplo, né, para que a gente possa fazer a inclusão financeira. Eu acho que você tem assistido, Aldo, e todos os telespectadores, que os bancos financeiros mercantis têm fechado em média 400 agências ano. E está tendo um êxodo, né, do interior para a capital. Enquanto que o cooperativismo de crédito ele cresce mais ou menos na mesma escala de proporcionalidade, né, mais de 400 agências. Só o Sicredi consegue colocar mais de 200 agências por ano no interior, mostrando que nessa agenda BC-RECH, da inclusão financeira, da cidadania financeira, da inclusão social, da sustentabilidade, é importante a presença, a capilaridade do cooperativismo, porque ele consegue em escala ter um menor custo administrativo e ele consegue dar pertencimento nas sociedades e nas comunidades locais dentro de uma celeridade e uma velocidade maior do que as entidades financeiras mercantis. São quantas agências em todo o estado? Hoje nós temos uma segmentação do ecossistema Sicredi Evolução, temos uma participação no estado da Paraíba, temos uma participação no estado do Piauí e uma pequena participação no município, cidade satélite de Teresina, Timon, no Maranhão. Hoje nós somos 35 agências distribuídas em 398 municípios e até o mês de março seremos 40 agências. Estamos num movimento aí de expansão. Essa expansão, o senhor acredita que chega a quanto mais ou menos? Quantas agências?
Na verdade, todos os anos a gente faz um planejamento estratégico, faz um estudo de viabilidade econômica financeira para que a gente possa fazer um plano, né, de abertura de novas agências, porque a gente tem que ter a responsabilidade no modelo de gestão e da governança para ter exatamente esses números, mas a gente tem, na média, para você ter uma ideia do nosso crescimento, em 2017, quando nós assumimos a presidência, nós éramos 12 mil associados, não é? Nós tínhamos 7 agências, participávamos de 55 municípios, nós fizemos 2 uniões estratégicas, uma em 2019 com a Centro Paraibano, que pegamos de Campina até Patos, e outra em 22 com o estado do Piauí, essa cidade satélite do Timon do Maranhão. E nós hoje, né, estamos atuando em 3 estados, Paraíba, Piauí, Barra, essa cidade satélite do Maranhão. Saímos de 55 municípios em um estado para 398 municípios em 3 estados. Saímos de 7 agências em 2017 para chegar até aqui em 2025 com 35 e certamente ali no primeiro semestre de 26 nós já seremos 40 agências. Então, na verdade, tudo isso faz parte de um estudo estratégico de expansão, de desenvolvimento. A gente tem um compromisso na região Nordeste, que o Sicredi tem essa bandeira verde, né, que é pintar o Nordeste de verde, inclusive com apoio, né, do nosso ecossistema principal, que é o Sicredi Nacional, a Sicredi Central Nordeste. A gente agora está tendo, né, uma mola propulsiva, que é o Fundo de Expansão da região Nordeste, que é uma reserva técnica que a gente fez na nossa Central Nordeste, na cifra de 60 milhões de reais, para que a gente possa, naturalmente, fazer jus de parte desse fundo para que a gente tenha o crescimento e o desenvolvimento que o Nordeste merece. A gente consegue, nós estamos aqui no mês, já entramos em julho, consegue-se fazer uma análise do crescimento da Sicredi Evolução aqui no nosso estado nesses 7 meses até agora? Na verdade, esse estudo em 7 meses, a gente precisa, não é, de alguns indicadores que eu de pronto eu não poderia dar aqui a resposta ao amigo. Não, mas eu digo assim, não dos números exatos, mas assim, a projeção de crescimento alcança a expectativa de vocês? Alcança a expectativa da Sicredi Evolução? Eu vou lhe dar em primeira monta aqui uma notícia importante e relevante para os telespectadores da TV O Norte. Nós fomos agraciados por ter sido a instituição financeira em capital brasileira que a gente conseguiu o maior market share em instituição financeira cooperativa. Hoje o ecossistema Sicredi Evolução conseguiu atingir 14% do PIB aqui da nossa capital. O cooperativismo de crédito aqui na Paraíba é muito forte. O cooperativismo de crédito da Sicredi Evolução, ela conseguiu alavancar muito fortemente. A gente está de maneira muito incipiente lá no Piauí. Chegamos lá com 1%, vamos possivelmente chegar a 2%. E há um projeto de crescimento e desenvolvimento no Piauí muito grande, principalmente numa região vocacionada para o agronegócio, que é o sul do Piauí, né, que faz parte da região do Matopiba. Faça isso, dizer a você que a agenda BC-REST do Banco Central tem uma vontade imensa que o cooperativismo atinja até 20% do PIB brasileiro. Hoje nós estamos mais ou menos com 10% do PIB brasileiro. Aqui no estado da Paraíba nós atingimos na curva da maturidade 21% do PIB brasileiro. E somos a capital brasileira que temos o maior market share na participação de uma cooperativa, uma instituição financeira cooperativa com esses números. Para você ter uma ideia, a Sicredi Evolução, com seus 35 anos de fundação, nós conseguimos atingir o patamar da vanguarda e nos transformamos na maior instituição financeira cooperativa do Nordeste brasileiro. Isso é um motivo de muito orgulho, porque foi uma cooperativa que nasceu no berço do cooperativismo de crédito do estado da Paraíba. Nós nascemos lá atrás do berço do sistema Unimed. Você sabe que Sicredi Evolução é um case, né, de sucesso, de modelo de gestão e governança, é um espelho para o Nordeste brasileiro. É um orgulho a gente estar nesse centro de informação, Padre Theodor Amsterdam, que é um hub da educação financeira, da inovação, da disrupção, da sustentabilidade. Nós temos aqui outras cooperativas muito exitosas, a exemplo da Unimed, João Pessoa, com o maior market share aqui,
de participação na saúde do Estado, exemplo no Nordeste brasileiro. Não é? Nós temos um hospital que é uma referência, né, que foi a época, não é, do nosso Wilson Ribeiro de Moraes Filho, que foi o fundador, e também a gente aqui tem um reconhecimento pelo belíssimo trabalho feito em 4 ciclos pelo Dr. Romildo Coelho Montenegro, o que eu naturalmente venho dando sequência de 2017, onde eu fiz 2 ciclos na presidência e agora renovamos mais o 3º ciclo, e colocando o cooperativismo de crédito aqui do Estado e agora multiplicando no Piauí, um pedacinho do Maranhão, não é, na vanguarda do Nordeste brasileiro, o que coloca naturalmente a Paraíba numa posição de destaque. O senhor colocou bem, é como se fosse, assim, digamos, um apêndice da Unimed, sendo que era Unicred e depois passou a Sicredi, é isso? Isso, na verdade nós participamos da Unicred até 2010 e por questões de governança a gente saiu do projeto, então às vezes até existe, né, um afã que o projeto voltou. O nosso projeto é Sicredi, não é, desde 2010, e efetivamente a gente passou a ser da família Sicredi em 2016, mas a gente é parceiro do Sicredi desde 1997, que a gente fez uma parceria com o Banco Sicredi, é o banco do Sicredi, para fazer a compensação, a parte de cartões, tanto de débito como de crédito, e também uma parceria muito exitosa de consórcio. Hoje a Sicredi tem um consórcio que tem a menor taxa de administração do Brasil, então isso traz números bem propulsivos, né? E isso tem um ganho muito forte em escala. Faça isso, a gente tem um histórico aqui de 35 anos, né? Às vezes a gente tem outras instituições que estão aqui há 1, 2 anos e coloca, não é, em algumas propagandas que a instituição voltou, não é? Quem permanece aqui no estado da Paraíba é a Sicredi Evolução há 35 anos. Quais são os desafios, os maiores desafios enfrentados pela Sicredi Evolução aqui no estado? Na verdade, Aldo, foi feita uma grande pesquisa de clima sobre a marca Sicredi no Brasil inteiro. E nós tivemos aí uma participação de 17 pontos percentuais. Para você entender que um dos maiores filões do cooperativismo é o desconhecimento. Na região Nordeste, nós tivemos a penetração de 1%. Então, o Centro de Formação Padre é um multiplicador, não é, sobre a cultura do cooperativismo. Então, a gente ainda é incipiente nessa cultura. Esse movimento começou no Rio Grande do Sul em 1902, pelo catequista, o padre Theodor Amundsen, né, que nós temos aí, não é, a figura do padre, não é, importante e relevante. Ele foi reconhecido, não é, pelo o Senado Federal, né, como patrono do cooperativismo de crédito brasileiro. A Sicredi foi a primeira instituição financeira do Brasil e da América Latina, onde teve a sua primeira instituição financeira no Rio Grande do Sul, na cidade de Nova Petrópolis, no ano de 1902, intitulada Sicredi Pioneira, e com isso, esse movimento que completa esse ano 123 anos, um ano importante de júbilo do cooperativismo internacional, não é, coloca o Sicredi, né, numa posição de bastante destaque, sendo a instituição financeira cooperativa mais antiga do Brasil, a segunda mais antiga, tem menos do tempo da metade, não é, de Sicredi, com 123 anos. E eu conversando há pouco aqui com toda a sua equipe, né, e fez uma pergunta bem interessante para mim: quantas Sicredi em 123 anos fecharam, né? E para o nosso orgulho, né, nenhuma Sicredi fechou ao longo da trajetória, porque mesmo tendo vários dispositivos pelo Banco Central, a exemplo do FGC e nosso específico FGCOP, nós temos o fundo regional, temos o fundo nacional, e quando alguma cooperativa tem alguma sazonalidade, a gente faz uniões estratégicas. A exemplo do que aconteceu aqui na Centro Paraibana, a exemplo do que aconteceu com a Sicredi Piauí, né, onde a Evolução ela passou a fazer parte dessa grande família, e com isso a gente consegue alavancar, com isso a gente consegue aumentar a eficiência, com isso a gente consegue diluir o custo administrativo e ter uma performance de resultados. O maior desafio da gente, eu diria, é trabalhar um pouco mais o conhecimento, a cultura do cooperativismo, e eu fico muito feliz, inclusive, de estar aqui com você, disseminando um pouco isso para todos, né, que assistem aqui à TV Norte, né. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna com o jornal O Norte, do Sistema O Norte de Comunicação. Até já.
vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Olha, o Jornal Norte tem correspondentes aqui no nosso estado e a gente vai chamá-los agora a partir desse momento. Olha, nós temos correspondente em Lucena, aqui próximo do João Pessoa. Nós temos lá no Sertão Cajazeiras, temos lá no Sertão, que é também Catolé do Rocha, temos em São Bento e temos também em Areia. Então nós vamos acompanhar o que os nossos correspondentes traz para o Jornal O Norte, para você, nosso telespectador. Olá, Aldo. Olá, telespectadores do Sistema O Norte de Comunicação. Eu estou exatamente nesse momento aqui no Santuário A Virgem dos Pobres, na cidade de São Bento. A gente vai conversar um pouco aqui com um dos responsáveis aqui pelo local, o senhor Gildemar. A gente vai conversar um pouco aqui com o senhor Gildemar. Gildemar, quanto tempo foi criado o Santuário da Virgem dos Pobres e que o senhor esteve aí nesse projeto? Bom, esse santuário faz
há 49 anos que essa imagem chegou aqui. Ela veio da Bélgica, então foi colocada aqui há 45 anos e estava aqui bem abandonado. Aí os homens do terço da paróquia de São Sebastião se encarregou em construir, levantar esse monumento, que hoje é um ponto turístico de nossa cidade. Aí no próximo mês vai ter a festa daqui, da Vida dos Pobres, do santuário, que é para arrecadar fundos, para construir. Tudo isso aqui já foi construído, tudo isso aqui é construído com doações. A gente entra apenas com a mão de obra, com o trabalho, para construir esse visita, promessa. Isso aqui é a casinha dos milagres, que o povo faz promessa, alcança, vem deixar os milagres aqui. Aí aqui nós vimos cuidando disso aqui há 5 anos, que nós chamamos de conta, que estava bem abandonado, aqui era no escuro, não tinha luz, não tinha nada, era só uma trilhazinha. E hoje já está tudo preparado aqui, para evento, para festa, para missa, até casamento já houve aqui. Até casamento já houve aqui. Seu Gildemar... Reportagem para casamento, não sabe? Não foi realizado o casamento, só a reportagem. Geralmente aquela situação em que gravam os vídeos, fazem as edições de vídeos para as postagens dos casamentos. Seu Gildemar, tem um dia específico aqui também, que tem a oração, que tem um dia de terço. Qual é o dia? E como é o nome do dia de terço que tem aqui? Na terça-feira aqui tem o terço das mulheres. E na sexta-feira, à noite, tem o terço dos homens aqui também. O terço dos homens é na paróquia de São Sebastião, 7 da noite, e das mulheres aqui no santuário. E na sexta-feira, os homens do terço rezam o terço aqui no santuário. Estamos aqui nesse momento com a família fazendo visitas aqui ao santuário. Esse é o Paulo Jales. Você é daqui da cidade de São Bento, Paulo? Não, na verdade eu sou do Rio Grande do Norte, tenho familiares aqui, minha mulher, né? Já tinha vindo na cidade, mas é a primeira vez que eu venho aqui conhecer a imagem de Nossa Senhora da Virgem dos Pobres. Você gostou de ter vindo? Você sentiu essa sensação de estar sendo aí abençoado pela Virgem? Ah, muito legal, muito bacana a imagem. Eu, como sou católico, minha família, gostei muito. A sua esposa, que também aqui é a família com vocês, você também gostou de ter vindo aqui? O que é que você achou do santuário? Gostei sim, achei muito lindo, né? Muito bem organizado, gostei sim. E você, garoto, como é o seu nome? Paulo Cauê Ferreira da Silva. Paulo Cauê, você subiu lá em cima na Virgenzinha e fez sua oração lá? Mas você ainda vai fazer? Vou. Ah! Esses são visitantes aqui na nossa querida São Bento, no Santuário Virgem dos Pobres. Volto aos estúdios de João Pessoa com você, Aldo. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, Paraíba! Bora! O governo investe mais de 54 milhões para o São João ser ainda mais arretado. E apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, realiza o Empreender Paraíba Junina e oferece suporte especial e profissionais para cuidar da saúde de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu, São João! Governo da Paraíba. Vem pra cá!
maiores atrações nacionais e regionais. A festa começa com Safadão e Matheus e Cauã. E continua com Vitor Fernandes, Bel Marques, Xande Avião, Rafaela Santos, Pablo, Priscila Sena, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Luninha, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. E tem muito mais atrações. É muito mais emoção, festa bonita. É coração, é São João, é Santa Rita. De 12 de junho a 6 de julho, viva o melhor São João da região. Prefeitura de Santa Rita, a gente faz o melhor São João. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Norte, eu conversando com o Dr. João Bezerra Júnior, diretor-presidente do Sicredi Evolução, aqui no nosso estado da Paraíba. Presidente, tem muita gente que fala assim, eu tenho conta no banco tal. Não precisa aqui estar dizendo o nome. O banco tal. Mas gostaria de ter na Sicredi, quais são os passos para que isso aconteça? Qualquer pessoa tem acesso, né, até porque a gente diz que a adesão é livre, é espontânea. Naturalmente, a documentação básica de abrir qualquer conta ela é universal, porque o órgão regulador... Não precisa ser cooperado, é isso? Na verdade, ele vai se tornar ser um associado, né? Ele entra com essa permissividade. E, naturalmente, a partir desse momento, ele passa a ter todas aquelas vantagens do ser cooperativo em detrimento de um ser mercantil, né? Com isso, tem um papel social muito importante, a cooperativa, né, porque nós temos aqui alguns fundos são fundos ordinários que nós tiramos do próprio resultado. Um deles é o FATS, é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que inclusive ajuda muito esse projeto aqui do Centro de Formação Patel do Amsterdã. Nós temos um outro fundo que, embora não seja ordinário, mas é um fundo constituído pelo escopo estatutário, que é o Fundo Social, onde a gente tem 3% do resultado da cooperativa alocado nesse fundo para poder ajudar a fazer a inclusão social. Nós temos aqui, Aldo, mais de 150 instituições cadastradas, quase 200, todas elas sem fins lucrativos, que nós somos parceiros, né, ajudando, essas instituições, né, não somente com recursos financeiros através de doações, mas levando para essas instituições a educação financeira, a inclusão social, a sustentabilidade, soluções financeiras para deixar essas instituições com a viabilidade que se faz necessário. Mas, presidente, por que essa preocupação tão grande em estar ao lado, principalmente do social, que eu diria que tem tantos outros segmentos, né, que a atuação poderia acontecer, mas existe, a gente percebe nas palavras do senhor, a gente percebe que existe uma preocupação grande no social. Por que isso? Primeiro, eu sempre digo que para ter o social tem que ter o econômico, né? Porque sem o econômico
a gente não consegue fazer o social. Precisa ter um modelo de gestão e uma governança com bastante compliance, com bastante processo, mas isso faz parte da árvore genealógica do cooperativismo, né? De fomentar o desenvolvimento da economia e, inclusive, tentar diminuir, não é, esse impacto social que às vezes a gente tem em algumas camadas. E isso é um papel fundamental do cooperativismo e a sociedade enxerga isso, né, muito bem. Veja a pandemia, né, durante os 2 anos, nós tivemos aqui por ano uma média de R$1 milhão, não é, sendo aportado para aquelas famílias mais vulneráveis, mais carentes, onde a gente tentou mitigar todos os riscos da pandemia. O ano passado nós demos um gesto de doações de 400 cadeiras de rodas, esse ano de 500 cadeiras de rodas. Só quem sabe, quem precisa de uma cadeira de roda e às vezes não tem, não é, aquela disponibilidade e recebe uma cadeira de roda através das nossas ações sociais, não é? Isso faz um diferencial muito grande na vida das pessoas, né? Então o cooperativismo ele é muito além, não é, do que as instituições financeiras, como você bem pontuou, tradicionais, não é? Ela tem essa preocupação exatamente por conta desse princípio, sobretudo o 7º princípio, que é o interesse na comunidade. Okay. Muito bem, a gente fica imaginando que também muita gente conversa, mas qual a diferença, né? Que diferença tem? A gente falou lá no início do nosso bate-papo, a diferença entre um banco normal, um banco do dia a dia aí, e também o sistema Sicredi. Mas aí o interessante também, muita gente fala assim, sim, mas o que o Sicredi me oferece e o outro banco não oferece para que eu possa vir a ser um associado? Essa pergunta a equipe me fez antes de você chegar aqui, não é? Eu respondi para ela da seguinte forma, fazendo uma outra pergunta, né? Eu vou devolver aqui para o amigo Aldo Schuller. Quanto o amigo recebe do dinheiro parado na sua conta corrente nas instituições financeiras tradicionais? Não é o suficiente, né? Não é. Vamos lá, o Sicredi esse ano pagou 40%, não é, da poupança e possivelmente a gente vai se esforçar de pagar 50% do dinheiro parado. Muitas pessoas têm um pouquinho de dinheiro parado e não recebem nenhum resultado sobre isso. Tudo que a cooperativa tem de excedente financeiro, ela proporcional às operações dos associados, ela dá um plus a mais. Nós tivemos aplicações aqui que o ano passado rendeu 130% do CDI, outras 120% de CDI, isso com plus, não é, do acréscimo do resultado das sobras. Então isso demonstra, né, que a gente consegue, não é, proporcionar aos nossos associados condições muito melhores, não é? O próprio capital nosso, nós temos uma rentabilidade líquida de 100% do CDI, independente do valor que você vai investir. Dificilmente uma instituição financeira tradicional, num papel conservador, você tem 100%, né, de resultado financeiro. Então, existem esses diferenciais. Você veja o Sicredi, não é? Ninguém paga absolutamente nada de Pix. O Pix do Sicredi é totalmente gratuito. Se você faz parte de um pacote, como qualquer instituição financeira de ordem social, você também não paga nenhum serviço pelo pacote, né? Então, existem muitos valores agregados dentro do Sicredi, quando você tem relacionamento, recebíveis, não é, de pacotes exclusivistas que coloca você numa situação muito melhor do que o próprio mercado financeiro. Além do que, um atendimento totalmente qualificado, além do que uma consultoria totalmente isenta, porque a gente tem uma filosofia aqui na Paraíba, o que é melhor para o associado é melhor para a cooperativa e nunca de maneira contrária, porque nós somos uma sociedade de pessoas e colocamos as pessoas no centro. A gente não olha as pessoas pelo CPF nem pelo CNPJ. Se vier me perguntar quanto vale Aldo Schuller não tem valor, ele é um bem intangível, até porque ele é um associado, é um cooperado de Sicredi Evolução. O país todo está acompanhando com muita atenção o desenrolar digamos, dessa guerra entre governo brasileiro e a Câmara Federal, o Senado Federal, com relação ao Congresso, de modo geral, com relação ao IOF. O IOF também incide sobre alguma operação do Sicredi? O IOF ele incide sobre todas as operações do mercado financeiro, que é um imposto
sobre operações financeiras. Naturalmente, a gente não vai entrar aqui no meandro, né, da política, mas toda vez que a gente tem qualquer tipo de guerra, né, guerra internacional, né, perde toda a sociedade, né? A gente precisa viver essa harmonia entre os poderes com a autonomia, naturalmente respeitando o que é de ordem do executivo, do legislativo, do judiciário, inclusive na sua instância superior. Dessa forma, a gente compreende e entende que algumas coisas, né, de impostos financeiros, né, eles são arrecadatórios, outros são regulatórios, e aqui eu não vou discutir a tese, nem o mérito, né, do imposto, né, em curso, mas a gente compreende e entende que essa queda de braço é ruim para a sociedade brasileira. A gente precisa construir um Brasil, né? É ruim para as instituições financeiras também? E com isso é ruim para as instituições financeiras, é ruim para o mercado financeiro. Nós estamos vivendo um momento muito complexo, né, no país, que é uma taxa Selic, né, de 15%, não é nunca antes naturalmente vista esse patamar tão superior. Existe no ciclo de crédito, né, um aumento da inadimplência, existe um endividamento da população brasileira, existe 70 milhões da população brasileira que está com algum tipo de restritivo, ou seja, é uma população que está consumindo mais do que naturalmente ela consegue arrecadar. E eu acredito que todas essas instituições devem ser exemplo e devem ser modelo. Não é? A gente em casa, Aldo, a gente aprende a fazer planejamento financeiro, né? Você só pode gastar aquilo que você pode e aquilo que você recebe. Você não pode gastar além do que você pode, além do que você recebe. Dessa forma, a gente precisa ter uma política fiscal com os marcadores, não é, um pouco mais, digamos assim, fortes, propulsivos, né? A gente precisa ter uma política, não é, de arrecadação, mas a gente precisa ter uma política de gastos, né? Toda vez que os gastos são bem maiores do que a gente arrecada, existe, de uma certa forma, essa condicionante de criação de mais impostos, né? A população está muito combalida com isso, o empresariado brasileiro, e a gente aqui está muito sensível nessa história do IOF, que ela consiga se equalizar nos três poderes, não é, as melhores soluções, porque a preocupação nossa, número um, é com o povo brasileiro, é com a sociedade brasileira, é com o mercado financeiro. Mas o senhor está otimista com relação a um bom desenrolar dessa guerra aí envolvendo o IOF, entre o governo, naturalmente o governo, e a Câmara Federal e o Senado Federal, o Congresso? Se essa decisão fosse exclusivamente do cooperativismo, eu estava bem otimista. Mas essa decisão tange o cooperativismo e, naturalmente, a gente está esperando que haja um consenso entre os três poderes, um alinhamento, porque essa queda de braço é ruim para a população brasileira, é ruim para o mercado financeiro, e a gente precisa dar exemplos e a gente precisa exercer nossa cidadania. Presidente, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pelo espaço na agenda, para que a gente pudesse conversar, e sucesso sempre para o Sicredi Evolução, para a administração, que não só o senhor faz, que sozinho não consegue, sempre me disse isso. Tem uma equipe espetacular, e de fato tem, de grandes homens, de grandes profissionais, e que estão lado a lado aí, tentando fazer com que esse nome Sicredi Evolução, sempre continue evoluindo, sem querer fazer uma parada. Isso. Hoje, nossa família, dados atualizados de ontem, são 429 colaboradores, 110 terceirizados. Nós temos um time muito forte, eu posso chamar de timaço. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem um processo de construção de modelo de gestão e governança de forma com bastante compliance, com bastante ética, não é? Com muito profissionalismo, de maneira técnica, porque se não for assim, a gente não consegue colocar a Sicredi Evolução no patamar que a gente conseguiu ao longo dessa trajetória dos 35 anos. Nós temos que ser modelo, temos que ser exemplo. Hoje a preocupação maior aqui é a gente também ser um pouco de laboratório para todo o Nordeste brasileiro, né, para fomentar e crescer a economia local, em cima dos princípios e valores do cooperativismo. O Sicredi tem no seu slogan que gente que coopera cresce, gente que coopera cuida. Não é? Nós estamos aqui uníssonos, né, numa causa de fazer uma transformação
na criação de uma sociedade mais justa, mais próspera, um mundo melhor. E eu sempre digo a você, né, Aldo, que nós somos diferentes, fazemos a diferença. Por tudo isso, verdadeiramente, somos o ecossistema Sicredi Evolução. Muito obrigado. Eu é que agradeço. O Sistema Norte também agradece esse espaço valioso. E você pode acompanhar, está aí no rodapé do seu aparelho de TV, olha, você pode acompanhar tudo o que acontece na Sicredi.com, pelo endereço sicredi.com.br/evolução. Acompanhe todos os detalhes desta grande instituição. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Sábado, ali, sexta-feira que vem, às 7h30 da noite, nós estaremos esperando por você novamente. Então você acompanha com a gente mais um jornal, o Norte, do Sistema Norte de Comunicação. Forte abraço para você, excelente final de semana, uma ótima noite.